Olá, eu sou Sheila Sodré e está começando mais um programa Café com Direito. E a atenção dessa semana é para o leão, imposto de renda. E eu sei que você tem muitas dúvidas. Será se você é obrigado ou não é obrigado a declarar o imposto de renda? E se não sou obrigado, eu posso ou não posso fazer a declaração do imposto de renda? Para tirar essas dúvidas, para falar bem detalhadamente sobre esse assunto, o nosso convidado é Rogério Fernandes, que é bacharel em contabilidade com uma vasta experiência, um exímio professor da matéria e que eu tenho aqui a liberdade de fazer, sabe aquelas perguntinhas mais, às vezes para alguns simples, outras mais complexas? Vamos fazer. Seja bem-vindo, Rogério, aqui é o programa Café com Direito. Obrigado, Sheila, pelo convite. Uma satisfação sempre em estar aqui tratando de questões tributárias e esse assunto agora é do imposto de renda, que é tão presente na vida das pessoas. Todo ano você tem que se deparar lá com o imposto de renda. Um prazer aqui em estar com você, tirando as dúvidas aí do seu público a respeito desse tema. Pois é, então a dúvida para a gente começar, até porque aproveitando a questão didática, que ele já tem um conhecimento e uma facilidade na didática, quem está obrigado, até na relação de valores de que ganhou, né? E assim, não só em relação ao quanto, mas também todos aqueles outros fatores que envolvem essa obrigação de prestar contas à União. A Receita estabelece todo ano quais os critérios para a obrigatoriedade do imposto de renda. Então, ela vai desde os rendimentos tributáveis, né, que são aqueles rendimentos para o assalariado, para o labore, honorários, enfim, que ela estabelece um limite, ou seja, quem ganha um valor de janeiro a dezembro, o exercício todo, superior a R$ 28.559,70, estaria obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Outro critério é para quem recebeu outro tipo de rendimento, que são os rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, em valores superior a R$ 40 mil. O que é um rendimento isento? Um caso clássico é os rendimentos de poupança, né, que você não paga imposto de renda. A tributação exclusiva seria o 13º, um caso clássico. Outra situação também é quem possui a propriedade possuía em 31 de dezembro de 2016 de bens e direitos, aí no contexto amplo disso aí, dinheiro em aplicação financeira, imóveis, apartamentos, em valor superior a R$ 300 mil. Essa é uma situação também de obrigatoriedade. Tem a situação onde você, em qualquer mês de 2016, você obteve ganho de capital, que é aquela situação onde você vende um bem e apura um valor positivo, ou seja, o valor que consta na sua declaração menos o valor de venda dá um valor positivo, e aí você é obrigado a fazer o pagamento do imposto de renda, que é 15% do valor do ganho de capital, ou você fez aplicação em bolsa de valores. Então, você estaria obrigado simplesmente por ter feito essas duas operações durante o exercício. Bom, tem algumas situações também para aqueles que passam a condição de residente no Brasil, seja aquelas pessoas que saíram e retornaram novamente ao Brasil, e também quem fez operações lá do ganho de capital, que tem uma isenção específica, que é aquela situação onde você tem um imóvel residencial, vende esse imóvel residencial e o produto da venda, num prazo de 180 dias, você aplica na aquisição também de outro imóvel residencial. Então, basicamente, são essas operações que todo ano a Receita elenca, são 7 situações, tem a questão também do pessoal da atividade rural, que você, se acontecer qualquer situação dessa, você está obrigado. Importante lembrar, Sheila, é que se você fez uma dessas operações, uma dessas situações, se você se enquadra em uma delas, não é cumulativo, então você está obrigado a declarar o imposto de renda. Olha aí, fiquem atentos. E aí tem algumas particularidades que eu estou me lembrando aqui do programinha da Receita e a gente vai lembrando em relação agora, são muitos itens, vamos tentar ver se a gente consegue alcançar o máximo. Por exemplo, que a gente vê muita gente cair em malha fiscal, que é a questão ali dos dependentes, o conceito de dependente e de que forma, juridicamente, eu posso considerar alguém meu dependente, para constar. Olha, tem as situações lá, o cônjuge, o companheiro, filhos até 21 e até 24, se universitários, são situações lá da questão da dependência. E tem outras situações lá, os pais, avós, bisavós, tem mais umas situações lá que se configura a dependência. O importante e o cuidado que o contribuinte tem que ter se ele observar que aquela pessoa atende à condição de dependente, isso acontece muito quando os dependentes são os filhos, né?
e os filhos têm alguma renda, e aí o que é que acontece? O pai ou a mãe lança ele como dependente na declaração de imposto de renda e esquece de lançar os rendimentos que ele teve. Então, na realidade, quando você coloca alguém na condição de dependente em sua declaração, você também tem que levar os rendimentos que ele teve, os bens e os direitos que ele possui. Então, esse cuidado tem que ter, porque é uma situação que dá muita malha fiscal, porque as pessoas lançam como dependente e fazem o desconto, mas esquecem de lançar o valor do rendimento que, porventura, esse dependente tenha. Ótimo. Vamos por parte. Vamos falar agora sobre os rendimentos. O que às vezes é comum é você ter, aí vamos falar um pouco, uma ou duas fontes, até 3 fontes de renda. E esses valores, eles não são tributáveis na fonte, porque não alcançam a obrigatoriedade. Só que, no entanto, né, como eu faço para lançar? Porque eu não pago na fonte mês a mês. No entanto, né, muitas vezes as pessoas caem na malha porque a Receita, ela recebe isso. Né? Então, como fazer? Eu teria essas pessoas que têm 3 fontes, não alcança, mas a soma delas sim, ela já está obrigada a ter que fazer o carnê-leão, ou eu espero o ajuste de renda para fazer a declaração das fontes e aí estabelecer o pagamento via suplementar? Você só está obrigado a fazer alguma complementação através do carnê-leão se você recebe diretamente de pessoa física. Um caso específico, vamos imaginar que você tem um imóvel alugado a uma pessoa física e aí você tem um rendimento de aluguel por mês acima do limite de isenção, que hoje está em torno de R$ 1.903. Então, você está obrigado a fazer o recolhimento do imposto de renda nas condições do carnê-leão e fazer o recolhimento até o último dia útil do mês subsequente ao recebimento. E muito cuidado com isso, porque, na realidade, quando você não faz isso, você pode ser penalizado. Então, se você tem essa situação que você colocou agora, eu tenho várias fontes, mas eu sempre recebo de pessoa jurídica, então não se preocupe, porque você não vai estar obrigado a fazer o carnê-leão. É importante lembrar o seguinte, que mesmo que você tenha um rendimento abaixo do valor dos R$ 1.903, esse rendimento é tributável, então você tem agora que fazer no ajuste, colocar esse rendimento lá. A questão, se você tem 2, 3 fontes, pessoas jurídicas, e passou o exercício todo sem sofrer retenção na hora do recebimento, mas você atingiu o valor, ou seja, superou o valor de R$ 28.559,70, você está sim obrigado a declarar o imposto de renda. E evidentemente que essa tributação vai ser feita agora na declaração do imposto de renda. Na realidade, a lógica do imposto de renda, eu costumo dizer que o imposto de renda nasce em janeiro e termina em dezembro. O que se faz agora é somente uma declaração de ajuste. E dessa declaração de ajuste é que se vai confrontar receitas e algumas deduções que durante o exercício você não teve a oportunidade de abater, e aí vai dar uma situação ou complementação ou restituição. Por que é que pessoas que passam o exercício todo na tributação na faixa máxima da tabela progressiva, que é 27,5, elas têm restituição? Porque durante o exercício elas não tiveram a oportunidade de lançar algumas deduções que a lei permite agora na declaração de ajuste, a exemplo das despesas médicas, gasto com instrução. Então, essas pessoas, a declaração de ajuste agora, ela é tão somente um acerto de contas. Olha aí, tá vendo? E se você tem esse acerto de contas para fazer com o Leão, preste atenção, fique ligado aqui no Café com Direito, na RCTV, do seu jeito, para você. E já já a gente retorna. Estamos de volta com o programa Café com Direito, hoje aprendendo um pouquinho mais sobre a declaração do imposto de renda, o ajuste que estamos obrigados a fazer. E aí nós temos também um prazo, e é bom sempre lembrar desse prazo. E o nosso convidado, que é Rogério Fernandes, especialíssimo nesse assunto, especialista de primeira mesmo. Esse prazo, eu tenho até quando e quais são os benefícios de ser os primeiros? Começou agora, dia 2 de março, vai até o dia 28 de abril. Quem declara primeiro, restitui, no caso concreto, que tem a restituição. Se restitui primeiro. Tem alguns critérios em relação aos idosos, que têm uma preferência na restituição. Mas a experiência que a gente tem lá na empresa, Sheila, é que aquelas pessoas que pagam, elas deixam para declarar no último dia, que é para, digamos assim, postergar o sofrimento. E aquelas pessoas que restituem, a Receita Federal, quando libera o programa, geralmente no dia 2, esse ano foi no dia 2 de março, chega a congestionar o site da Receita
pela pressa das pessoas em poder fazer a declaração. E aí tem a questão dos que vão esperar o calendário, que começa agora dia 16 de junho, ou aqueles que vão no banco, dependendo da situação lá, e fazem a antecipação, enfim. Mas quem declara primeiro, recebe primeiro. Olha aí, também tem sempre as suas vantagens em relação a isso. E agora vamos para uma questão mais complexa. Você falou uma coisa em relação às idades da preferência. Eu já escutei algumas pessoas falarem que, menina, eu já completei 65, já estou com 70, já não tenho que fazer declaração de imposto de renda, não, com minhas aposentadorias. Realmente, o que é que tem de benefício após os 65 anos? E principalmente um alerta para quem tem mais de uma fonte. Como fazer essa declaração? Existe uma isenção, que as fontes elas são obrigadas. Imagine alguém que tenha 3 aposentadorias. Geralmente o médico, quando é professor, alguma coisa assim também, né? Então ele tem 3 fontes lá e ele tem mais de 65 anos. Então as 3 fontes, durante o exercício, elas ficam colocando uma parcela de isenção lá, dá em torno de hoje de 23, 24 mil reais anual desse valor. Então as 3 ficam durante o período de retenção, que é janeiro a dezembro, fazendo essa retenção. E agora, na hora de fazer o ajuste, o aposentado ele vai receber o informe e vai constar nas 3 fontes aquela retenção. Entretanto, aquela retenção ela é para apenas uma fonte, ela tem um limite. Então, se você não tiver o cuidado de a fonte chegar no limite, que é em torno de 23 mil alguma coisa, você não considerar das demais fontes como rendimento tributável, você pode ter um problema com a malha, porque na realidade o limite de isenção ele se aplica a 23 mil e alguma coisa, e quando você soma das 3 fontes, o que exceder a esse valor, você tem que considerar, mesmo estando lá no informe de rendimento como rendimento isento, você tem que oferecer a tributação. Olha aí, viu? Essas coisas aí acabam confundindo mesmo o contribuinte. E como fazer para, assim, normalmente, o que é que mais prende? Ou o que eu diria assim, que na hora de passar pela peneira da malha, faz com que ela fique ali no setor de malha fiscal, que a gente chama bem de malha fina, para ser aprofundado? Olha, o que é a malha? Uma malha hoje assim, mais efetiva que a Receita tem é a DIF. A DIF ela vai toda a questão salarial, todos os rendimentos de salário, férias, eles vão na DIF lá, e outros rendimentos. Então, se você, vamos imaginar, você tem várias fontes e você esqueceu alguma situação dessa, a possibilidade de você ter malha é 100% você ter malha. Então, a DIF é uma malha muito consistente que a Receita faz. A Receita também cruza a DMED, que aí ela vai verificar a questão das despesas médicas. Então, o que é que acontece? Se você recebe um informe lá do plano de saúde e você considera toda a despesa médica, entretanto, pessoas que estão ali naquele informe não são seus dependentes, você também vai para a malha, porque a Receita hoje, ela tem a informação detalhada. Imagine que você pague o seu plano de saúde e mais 3, 4 pessoas. O plano de saúde vai encaminhar esse informe para você, ele manda individualizado, mas você tem que ter o cuidado de colocar na declaração do imposto de renda o que pertence à pessoa que está declarando ou então aos seus dependentes. Porque se ele lançar alguma despesa... Um filho mais velho, que já é independente, que não está ali, né? Quem configurar dependente, esteja na declaração, ele vai aproveitar aquela despesa. Então, é outra situação também que dá a malha. Tem que ter muito cuidado com isso aí. E o caso dos dependentes que eu lhe falei, quando as pessoas lançam a declaração e esquecem de colocar algum rendimento que esse dependente tenha. Então, também dá malha. Tem uma questão que eu acho que complica muito hoje em dia, e até é bom deixar muito claro, em relação à declaração feita separadamente entre os casais, tá? Por exemplo, que hoje em dia, tem casais que dividem tudo, cada um paga a sua despesa, mas tem casais que não, às vezes o cara paga mais, a esposa paga mais, e eles fazem a declaração separada. O que exatamente, mesmo eu como marido, pagando, estando no meu nome, a minha esposa ela pode deduzir, por exemplo, médico, e aí vem empregada doméstica. Quais são esses critérios para que os cônjuges eles consigam dividir essas despesas e possam aproveitar em relação ao abatimento? Bom, primeiro pelos bens, né? Ou seja, o casal, eles na constância da sociedade conjugal, eles podem eleger um dos cônjuges para declarar os bens. Tem que ter só uma atenção, na ficha, lá nos dados de identificação, tem uma pergunta lá se possui cônjuge. Então, você coloca lá
que sim, e coloca o CPF do cônjuge. Por quê? Porque você fazendo isso, você vai estar informando para a Receita que aquela tua evolução patrimonial, ela foi feita com rendimento do cônjuge. Primeira situação que você tem que ter cuidado para que você não declare tudo no seu nome e, evidentemente, você pegou rendimento do outro cônjuge, né? E, na realidade, essa conta não vai fechar. É a primeira situação que você tem que fazer. Em relação aos dependentes, principalmente os dependentes comuns, isso fica a critério dos cônjuges. Ou seja, se você declara, digamos, os filhos são considerados dependentes comuns. Um dos cônjuges pode fazer a declaração, dependendo da análise que ele fizer, na declaração completa e abater todos o valor de dedução do dependente, despesa médica, gasto com instrução, e o outro cônjuge pode abrir mão desse dependente e fazer a declaração simplificada. Então, isso é permitido que ele faça isso. Então, você tem que ter cuidado com essas questões aí. A questão da evolução patrimonial e a questão da pessoa lá, da questão do dependente. Se você tem a questão da contribuição previdenciária do empregado, é um bom empregado desconto, doméstico. né? Um bom incentivo. Como só pode lançar um empregado doméstico por declaração, se você tem mais de dois empregados domésticos na casa, o importante é que você faça a assinatura em nome de um cônjuge, separado para cada um, e aí cada um pode sim declarar o empregado doméstico. O que não pode é juntar ou colocar mais de um empregado doméstico na declaração. Olha aí, vocês têm que ficar bem atentos, porque na medida em que você cai na malha, a malha tem 5 anos para poder lhe pegar, analisar, né? Então, assim, é importante também você tomar uma iniciativa de pesquisar como está, né, as suas declarações do ano passado. Mas fique atento que já já a gente retorna com mais conhecimento jurídico, hoje bem específico, do imposto de renda pessoa física. Café com Direito, o programa que ensina você a conhecer mais sobre os seus direitos. E hoje, especificamente, sobre o imposto de renda da pessoa física. Tem uma coisa interessante e eu considero assim, um grande incentivo para o empreendedor, que é o microempreendedor individual, que tem toda uma forma especial, né, de oferir rendas e de tributar. E tem essa hora do imposto de renda, se você nunca declarou, mas no ano de 2016 você abriu uma microempresa, né, individual, vai ser necessário. A questão é como declarar. E o nosso aqui consultor, né, que está fazendo essa gentileza de nos explicar, Rogério, vai explicar para você como fazer da melhor forma e a forma mais correta, que muitas vezes vai ser necessário você procurar um especialista, não é isso, Rogério? Isso. Na realidade, o MEI ele tem que ter agora um cuidado com duas situações. Primeiro, ele tem uma obrigatoriedade, que não é agora, até o dia 28, até 31 de maio, que é fazer a declaração do CNPJ, da empresa MEI. Essa é uma obrigação que ele tem que fazer, e em não fazendo, ele tem uma penalidade, uma multa de 50% mais 2% do valor, até chegar a 20% do valor declarado lá feita na declaração. Para a pessoa física, o critério que ele vai fazer é o mesmo critério que se utiliza para as empresas do Simples Nacional. Ou seja, as pessoas que estão no MEI, elas têm uma forma de tributação em função da atividade que elas exercem. A atividade de serviços, ela vai fazer a regra que é utilizada lá para o imposto de renda lucro presumido, ou seja, vai presumir um valor de lucratividade, que no caso é 32%, e sobre esse valor é o valor que é considerado o lucro. E ele pode declarar isso na ficha de rendimentos isentos, tem uma linha específica para isso, e isso é o lucro que ele teve durante o exercício. Essa presunção, ela varia, ou seja, o pessoal do comércio ou indústria é 8%. Algumas atividades são 16%. Então, ele tem que verificar, mas em regra, a indústria e o comércio, quem tem atividade de indústria e comércio, ele vai calcular 8% do faturamento anual, e aí é o lucro que ele teve no exercício, e ele vai declarar isso como rendimento dele, lá na linha, no quadro de isentos e não tributados, uma linha específica para isso. E os que têm serviço, que é a grande maioria, esse percentual ele aumenta, é 32%, também é considerado como rendimento isento e não tributado. O rendimento isento e não tributado, ele não causa nenhuma situação de imposto a pagar ou restituir na declaração. Ele é neutro, é só uma informação
que você coloca lá na declaração de imposto de renda. Por que você considera importante, além dessa obrigatoriedade que ele é obrigado, mas onde você atribui a grande importância do microempreendedor ele fazer essa sua declaração? É importante lembrar também um ponto muito importante, Sheila, é o seguinte, que esse microempreendedor ele pode ter lá um imóvel e desse imóvel ele tem uma renda de aluguel. Ou seja, na realidade, ele tem uma isenção no tocante à receita da empresa. Se ele tem outras rendas, e se ele for até alguma coisa de honorários, que ele receba isso por fora, ele vai ter que trazer isso para a tributação. O que é isento da tributação é somente essas situações que eu falei que são apuradas em função do faturamento do MEI, da microempresa individual, microempreendedor individual. Então, na realidade, é importante para isso. Quando você pensa também assim a questão da importância, eu vejo que ele pode ter adquirido patrimônio durante o exercício e aí é importante que ele declare isso. E para declarar você tem que ter renda. E essa distribuição de lucro isento vai dar origem para essa evolução patrimonial dele, né? Então é importante sim que ele faça a declaração. Atentar para esse detalhe de outras rendas tributáveis que não tem um tratamento da renda do MEI. Olha bem, você falou uma coisa de extrema importância e que é outra questão aí que pode lhe causar uma dor de cabeça muito grande, que é a questão do que você realmente ganha de fato e o que você informa ao leão. Porque o que acontece? Que aí o Rogério vai poder explicar muito bem. É o encontro de informações que você pode acabar caindo em malha e a multa é muito pesada. É você ter uma realidade financeira, fazer gastos em cartão de crédito, você comprar muitas vezes imóveis, onde o registro ele é obrigado, até mesmo as empresas, quando você compra e faz apenas um registro de compra e venda de um imóvel em construção, e realmente o que você declara como renda. Né? Porque isso aí, as consequências são muito grandes em relação ao leão. Ele não quer saber de onde vem o seu dinheiro. Ele quer tirar a parte dele, é tributar. Então, Rogério, quais são os casos hoje que a Receita tem como fazer esse cruzamento de informações, já que hoje tudo a gente coloca CPF, né? Está tudo muito mais fácil eletronicamente. Eu diria, Sheila, que a Receita Federal do Brasil hoje ela está muito bem equipada. A Receita ela tem vários mecanismos de fazer cruzamento de informações. Por exemplo, você falou aí na questão imobiliária, de quem adquire imóveis. A Receita, antigamente, antes de 2003, ela só tinha uma declaração que era feita pelos cartórios no momento da escritura do registro do contrato. Então ficava solto todas as operações que eram feitas diretamente com os incorporadores, com as construtoras. Então ela criou a DIMOB. O que é a DIMOB? A DIMOB, no exercício que é feito a venda, quem fez a venda, no caso a construtora, ela é obrigada a encaminhar para a Receita Federal o valor do negócio e o valor que foi pago naquele exercício. Então ela já tem conhecimento quando você compra o imóvel na planta. Então tem essa declaração que acompanha a questão imobiliária. Hoje nós temos a DMED, que é uma declaração que a Receita acompanha os gastos médicos, ou seja, hospitais, clínica, plano de saúde, eles têm que encaminhar até o dia 31 de março de cada exercício para a Receita Federal todos os recebimentos que eles tiveram referente às pessoas físicas. Então, a Receita, de certa forma, ela coibiu aquela coisa de você colocar despesa médica sem efetivamente ter tido o gasto. Então, ela hoje tem como cruzar essas informações. Tem também o e-financeiro, que é uma ferramenta nova agora que a Receita criou, que substituiu a DIMOF. Ela é bem mais ampla, é uma escrituração, está dentro do SPED, Escrituração Pública Digital, onde as instituições financeiras, e aí abriu um leque maior, porque na DIMOF ia só as movimentações de aplicações e contas correntes, no e-financeiro agora vai fundo de pensão, previdência complementar, consórcio, ou seja, a Receita hoje, ela tem uma série de informações que o contribuinte nem imagina que ela está monitorando essa movimentação. Tem o decreto também, que é uma declaração que as administradoras de cartão, para quem gasta muito em cartão de crédito... Pois é, o grande alerta aí. Você quase não tem renda, mas o seu cartão, você está gastando 2.000, 3.000 no seu cartão mensal. A Decred é exatamente a informação que as administradoras encaminham para a Receita Federal. É um verdadeiro Big Brother fiscal. Então, a Receita ela consegue hoje, através dessas informações digitais, monitorar a vida das empresas e das pessoas físicas. Olha aí, tá vendo? A gente tem que tomar todo o cuidado realmente com essa questão. Agora, já para fechar
essa questão do imposto de renda, existe um fato que não é novo, mas que é uma possibilidade muito interessante, que é a destinação, né, do seu imposto de renda para o fundo da criança e do adolescente. E eu creio também que o do esporte tem algumas questões mais. Como eu, que de todo jeito estou obrigada, e o meu contador já avisou que eu vou ter que pagar mais ou menos de 1.000 a 5, 6, 7 mil de imposto de renda, né? Eu posso fazer alguma coisa? Eu posso, desses 7 mil, destinar alguma coisa para esse fundo da criança e do adolescente? Como? Isso vai me prejudicar ou não? Qual seria a melhor orientação? Como explicar ao telespectador que vai pagar imposto de renda? Aqui eu faço até um apelo para quem quer fazer agora na declaração de imposto de renda, Sheila, uma ação social de suma importância. Você pode destinar até 3% do teu imposto devido para o fundo, para o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui na Paraíba, aproximadamente 16 a 17 municípios já fizeram isso. Na realidade, você pode contribuir durante o exercício de janeiro a dezembro. Se você não fez, você pode fazer agora. Tem uma ficha lá no resumo da declaração, você clica e escolhe qual é o município que você quer fazer a contribuição. E esse valor, ele é dedutível do valor. Se você vai ter restituição, você vai aumentar a restituição. Se você tem imposto a pagar, vai diminuir. Ele é feito agora, você tem que fazer, ele é cota única, tem que fazer agora até o dia 28 de abril. E então, se você quer fazer essa ação social, porque esse dinheiro, ele não vai para o Tesouro Nacional, Exato. Mas ele vai para uma conta específica do fundo, diretamente para ser aplicado aí nessa questão das crianças e adolescentes. E o brasileiro disse, né, que não tem assim aquela coisa de fazer muitas doações, independentemente do americano, essa coisa toda. Evidentemente que a Receita, antigamente havia algumas situações que você poderia fazer declaração para algumas entidades assistenciais. A Receita, de certa forma, eliminou isso e agora ela criou mecanismos de mais seguros. E uma das situações que você pode fazer, tem também a questão do PRONON, que é o pessoal da oncologia, o pessoal do audiovisual, mas esse você pode fazer agora ainda na declaração e destinar 3% do seu imposto devido lá para os institutos que tratam aí da questão das crianças e do adolescente, do Estatuto das Crianças e Adolescentes. Olha, Rogério, a gente só tem que agradecer, porque são tantos detalhes, mas assim, como a gente ainda tem um minuto aqui de programa, qual seria o seu maior alerta agora para o nosso contribuinte que está nos assistindo? Olha, não deixar para a última hora, né? Ou seja, você se organizar aí, já pegar a documentação, porque dependendo da forma de declaração, se for uma declaração completa, você vai precisar de muita informação, de colégio, de despesa médica, enfim. E aquelas pessoas que têm várias fontes, também ter o cuidado de ir até as fontes pagadoras, pegar o informe de rendimento. Não faça a declaração de imposto de renda sem o informe de rendimento, porque o informe de rendimento é a declaração que está dentro da Receita Federal, é a informação do rendimento que está dentro da Receita Federal, então não faça isso. Porque você fazendo isso, alguns documentos que faltou, ainda você vai ter tempo de correr e fazer sua declaração de forma segura. E a outra questão também é que, se você puder, bote as parcelas em débito automático, que facilita a sua vida. Rogério, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Café com Direito. E você que é telespectador e que é contribuinte, aceita o recado aí e agilize a sua documentação para o leão não lhe pegar. Até a próxima semana com mais programa Café com Direito.